Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. E acontece amanhã em Rio Branco o segundo Simpósio Regional de Aviação Civil. Aviação, aliás, que é o assunto do momento, já que após a queda do Boeing da Gol, muita gente está de olho nos céus. E para falar do encontro e de aviação, nós vamos conversar com o Tenente Coronel Eudes Jorge Ferreira. Boa noite, Coronel. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Para nós também é uma satisfação estar aqui. Bom, Coronel, amanhã acontece então aqui na capital o segundo Simpósio Regional de Aviação Civil. Queria começar pedindo para o senhor falar um pouco desse encontro, desse evento, o que vai ser tratado no simpósio. O simpósio ele tem como objetivo principal disseminar a ideia de segurança de voo. Vamos abordar vários aspectos relativos a outros acidentes que já ocorreram, experiências retiradas desses acidentes, falarmos um pouco sobre cultura organizacional das empresas, isso aí não somente com relação à aviação, mas todas as empresas sempre acaba acontecendo alguma coisa de forma similar. Falaremos também sobre a transição que está ocorrendo hoje do antigo Departamento de Aviação Civil para a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Falaremos também sobre alguns aspectos de novos equipamentos que estão sendo lançados para melhorar a busca e salvamento, no caso, na ocorrência de um acidente, e pretendemos passar o dia conversando sobre segurança de voo, voltado principalmente para aumentar a percepção do público, não só aquele público profissional da aviação, mas também todos aqueles interessados, entusiastas, conhecedores que querem ter alguma informação sobre aviação. É isso que eu ia perguntar. Então é aberto o seminário? Todo mundo pode participar? Sim, sim. A nossa limitação ela está voltada meramente à quantidade de lugares no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Mas ele é aberto, a inscrição é gratuita, as pessoas, sejam elas da aviação ou não, que estiverem interessadas podem comparecer, que vão ter uma grande surpresa com relação aos assuntos. Agora, Coronel, toda vez que acontece um acidente aéreo, um grande acidente, a questão segurança aparece muito fortemente, né? Voar, Coronel, é seguro? Com certeza, muito seguro. Se compararmos o transporte aéreo com os demais transportes, nós podemos observar que em quantidade de movimentos, ou seja, decolagens e pousos que ocorrem não só aqui no Brasil, mas no mundo, a quantidade de acidentes relacionados a esses movimentos, ela é quase que ínfima. Então, o transporte aéreo, ele tem toda uma infraestrutura, todo um pessoal voltado para realmente garantir que ele seja o transporte mais seguro. Dizem que quando acontece um acidente, na maioria das vezes, é falha humana. A culpa é do homem. Não sei se isso procede ou não, mas eu queria saber o seguinte, quem fiscaliza essas empresas? Por exemplo, como é que eu sei que uma empresa está cumprindo direitinho com a sua obrigação de fazer a manutenção na sua aeronave, nas suas aeronaves? Quem fiscaliza isso, Coronel? É a ANAC? A Agência Nacional de Aviação Civil é o órgão normatizador, fiscalizador e fomentador também da aviação civil no Brasil. Então, a fiscalização, ela se dá de diversas formas. Desde a colocação de elementos inspetores dentro da empresa, verificando o funcionamento dessa empresa, o funcionamento da sua área de manutenção, até mesmo de sua estrutura como empresa, são verificados todos esses detalhes, como também colocados em aeroportos, a fim de verificar no momento do voo, no momento do pouso, da decolagem, se os tripulantes que ali se encontram estão habilitados, possuem sua capacidade física em dia, para quê? Para que possam operar aquele equipamento com segurança. O antigo Departamento de Aviação Civil agora passou para a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. O que resultou dessa mudança, Coronel? Essa mudança, ela vem exatamente ao encontro de uma nova política do governo. O governo entende que uma agência tem um modelo mais atual de gestão. Comparando com o antigo DAC, você hoje possui uma diretoria colegiada, formada por 5 diretores, sendo Milton Zuanazzi o diretor-presidente, aonde a decisão é uma decisão em conjunto, enquanto que no antigo DAC, apesar de haver assessoramento de todos os elementos que formavam os subdepartamentos, mas a decisão cabia diretamente ao diretor-geral. Já na ANAC, com esse novo modelo de gestão, essa decisão fica condicionada à aceitação da maioria dos diretores. Agora, quando o assunto é aviação civil, como é que funciona no Brasil? Uma parte da responsabilidade fica com a ANAC, com a Agência Nacional de Aviação Civil, e outra com o comando da aeronáutica? É assim mesmo que funciona? Responsabilidade dividida?
meio a meio? Então, com a criação do comando da Aeronáutica, o antigo Ministério da Aeronáutica, já existia, através do Departamento de Aviação Civil e também do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, como também do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, toda essa questão de aviação civil ficava voltada exatamente e sob a responsabilidade do Comando da Aeronáutica, tendo em vista que o comandante da Aeronáutica é a autoridade aeronáutica do país. Em setembro de 2005, com a criação da ANAC, através da Lei 11.182, foi criada uma nova figura, uma nova autoridade, a Autoridade de Aviação Civil. Essa autoridade, de acordo com o Código, as atribuições foram divididas. Então, de tudo que antes o DAC fazia, agora a ANAC faz, sendo que permanece com o comando da Aeronáutica ainda o controle do espaço aéreo e o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, espaço aéreo é assunto do comando da Aeronáutica. Correto. Através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E falando em espaço aéreo, como está o nosso espaço aéreo no que se refere à segurança? Nosso espaço aéreo, principalmente da nossa Amazônia Legal, ele hoje é possui os equipamentos mais modernos do país. Todos se recordam muito bem do projeto Civan. Foi um projeto que tinha como objetivo a colocação de radares fixos e móveis espalhados em toda a área da Amazônia Legal, voltados exatamente para que se possa efetuar um controle efetivo e eficaz da aviação na nossa região. Consequentemente, esse projeto, agora que ele acabou, certo? Ele se transformou no SINDACTA 4. Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Ele é o quarto porque já existem outros 3 do país, em Brasília, Recife e Curitiba. E para o nosso telespectador entender, como é que funcionam essas rotas aéreas? Como é que funcionam essas estradas imaginárias no céu? Nós temos o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele é responsável pela instalação de equipamentos em determinados locais que vão servir como balizadores dessas aerovias. Então, são colocados equipamentos que emitem, dentro de determinadas frequências, um sinal em que os equipamentos que o avião possui captam esses sinais e têm condições de chegar e se estabelecer numa rota pré-fixada de acordo com as cartas de navegação. Agora, o que aconteceu com o avião da Gol não é comum. Causa um impacto, né, assim, uma sensação muito ruim, principalmente para as pessoas que usam com frequência aviões, o fato de um avião bater no outro. O que foi que aconteceu nesse caso específico, Coronel? Fala-se em sucessivos erros. Na sua avaliação, eu sei que o senhor não está diretamente envolvido nessa investigação, mas o senhor é um homem experiente, trabalha com esse assunto há muitos anos. O que aconteceu? Onde estariam esses erros? Bem, a investigação ela se divide basicamente em 2 partes, né? A parte da ação inicial, que é exatamente no momento que se tem conhecimento do acidente, se sabe o local, se desloca uma equipe para lá, e essa equipe vai coletar todos os dados possíveis que aquele local pode nos fornecer. Posição de pedaços de aeronave, como se encontravam, a posição em que eles estavam, o que foi que aconteceu. A partir daí, passa a ser uma nova fase. A coleta de outros dados, caixa preta, questão realmente de fraseologia entre aeronave, controladores, plano de voo e a interpretação, depois de todos esses dados reunidos, vai fazer com que a gente possa ter hipóteses a respeito de quais foram os fatores que contribuíram para a ocorrência daquele acidente. Dentre esses fatores, pode estar incluído o fator humano, fator operacional, fator material, até mesmo fator psicológico, dependendo da situação em que se encontravam os pilotos, os tripulantes e até mesmo os controladores envolvidos. Um elemento importante também é a chamada caixa preta, que na verdade não é preta, né? É laranja. Né? O que é uma caixa preta? A caixa preta nada mais é, de uma forma bem simplificada, um gravador de informações. Existe o gravador de voz, que grava toda a fraseologia, toda a conversa entre os 2 pilotos e a fraseologia deles feita, o contato de comunicação feito com os controladores. E existe uma outra caixa, que é a caixa de dados. Essa caixa ela coleta informações da potência que o avião estava utilizando no momento, ou dos 30 minutos anteriores, a questão de altitude, velocidade, todos os dados que envolvem o voo em si.
Um jato desses de grande porte, um jato desses que transporta passageiros, agrega muita tecnologia, tecnologia que é fundamental para a segurança. Mas para essa segurança acontecer efetivamente, a participação do piloto, do homem, ainda é fundamental? Como você mesmo colocou anteriormente, os aviões, eles são de alta tecnologia, extremamente modernos, mas a participação ainda dos pilotos é efetiva, apesar dessas aeronaves terem condições, algumas delas até, de efetuar pouso sozinha, com base em equipamentos no solo e equipamentos da própria aeronave, a participação ainda do piloto é importante na condição do voo. Hoje, na maioria dos países, a aviação é responsabilidade da iniciativa privada. Por que no Brasil é diferente, Coronel? Mas a aviação é ainda no nosso país... O controle de espaço aéreo... o controle do espaço aéreo, desculpe, não havia entendido. O controle do espaço aéreo, o que ocorreu? Na época da criação do então Ministério da Aeronáutica, certo? O país não detinha recursos suficientes para se conseguir fazer uma rede de controle de tráfego aéreo independente. Então, qual foi a solução? A solução foi exatamente unir a parte civil à parte militar nessa questão de controle do espaço aéreo. Então, os controladores, a aviação como um todo ficou subordinada ao Ministério da Aeronáutica, hoje Comando da Aeronáutica, e, por questões de economia, se fundiu esse sistema. Tanto que hoje, por incrível que pareça, países que possuem esses sistemas separados consultam o nosso país, estudam o nosso sistema, porque entendem que, em termos de economia, esse sistema fica muito bem adequado, provavelmente tentando até passar para reunir essas duas vertentes, tanto da aviação militar como da aviação civil, num único sistema de controle do espaço aéreo. Esse modelo brasileiro hoje esse modelo brasileiro hoje serve de referência para outros interessa, tendo em vista os grandes gastos que são... Principalmente nesse quesito, economia. Exatamente, principalmente nesse quesito. Coronel, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Tá ótimo. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje nós estamos tratando de aviação e eu estou conversando com o Tenente Coronel Eudes Jorge Ferreira. Coronel, o senhor falava que existe no Brasil um sistema de prevenção e investigação de acidentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona esse sistema e se esse sistema está sob responsabilidade, então, do Comando da Aeronáutica. Exatamente isso, Jorge. O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que tem como órgão central o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA é um órgão subordinado ao Comando da Aeronáutica. E, como nós havíamos falado anteriormente, quando da criação da Agência Nacional de Aviação Civil, algumas responsabilidades foram transferidas para a ANAC. Porém, o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes permanece com o Comando da Aeronáutica. E no sistema, a ideia é avaliar a segurança como um todo, quer dizer, quando a gente pensa assim, a gente pensa só avião, a preocupação é assim, o que é que acontece na aeronave, mas os aeroportos, o entorno, tudo isso é avaliado? Com certeza. O sistema, ele é composto de diversos segmentos, tanto o piloto, o comissário, o mecânico, o pessoal de terra, certo? Fazem parte desse sistema. São pessoas que podem contribuir para algum tipo de acidente. Da mesma forma, a aeronave, ela tem que estar homologada, tem que estar com suas inspeções em dia, e também o aeroporto. Por quê? O avião, ele, ao pousar, ele pode sofrer algum tipo de acidente em decorrência de uma má condição da pista ou de algum outro fator que o aeroporto é responsável. Daí a importância de todos esses segmentos serem vistoriados através de vistorias de segurança de voo, que vão apontar possíveis falhas ou até mesmo situações deficientes que possam vir a provocar um acidente.
Agora, Coronel, quando se fala em aeroporto, se pensa logo numa construção distante, longe do núcleo urbano. Mas as cidades crescem. São Paulo, por exemplo, tem aeroporto que já foi engolido pela cidade. Né? Nesse caso, como é que se mantém esses aeroportos funcionando? Né? Como é que acontece esse monitoramento em relação à segurança? É bom destacar, inclusive, naquele acidente da TAM, envolvendo o Boeing da TAM, além da tripulação e dos passageiros, morreu também gente que estava em terra, né? Exatamente. Isso aí é uma luta constante, Jorge, onde se busca, porque essa situação ela extrapola os limites do aeroporto, certo? Então há que existir, com certeza, uma parceria com as prefeituras, que são, na realidade, os grandes responsáveis. De que maneira? Qual a ferramenta que a prefeitura dispõe para conseguir fazer com que esse aeroporto, que inicialmente foi construído longe do centro urbano e que, com o passar do tempo, em função da infraestrutura que é colocada para dar esse apoio ao aeroporto, rodovias, telefone, luz, esgoto, a cidade vem crescendo na direção do aeroporto, e qual a ferramenta que a prefeitura dispõe para conseguir fazer essa proteção do seu entorno? É exatamente o plano diretor da cidade. É uma lei que foi aprovada em 2001, veio sendo aplicada, foi dado um prazo de 5 anos, que venceu agora, se eu não me engano, em 11 de julho, esse prazo de 5 anos, para que todas as cidades do país, municípios com população acima de 20 mil habitantes, tenham um plano diretor. E desse plano diretor, havendo essa participação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, existem ferramentas na legislação aeronáutica que dizem, facilitam, interpretam esse entorno e dizem quais são as atividades que podem ser implantadas que vão também proteger desse crescimento normal, natural da cidade em direção ao aeroporto, acabando por vezes até a cercá-lo, engoli-lo, podemos até dizer dessa forma. Agora, quando essa fronteira foi atravessada, por exemplo, quando a cidade chegou, aí foi desrespeitado o plano diretor, que é o caso de São Paulo, como é que fica essa relação? É uma relação crítica, perigosa, como você bem colocou. No caso de um acidente, a aeronave pode cair exatamente próximo a pessoas que não tem nada a ver com isso, e é uma luta, é com certeza uma luta. Porém, em determinados casos, ou pelo menos na maioria dos casos, esse crescimento acaba afetando diretamente o aeroporto. E, normalmente, o aeroporto ele perde a sua funcionalidade, porque ele passa a ser um aeroporto restrito, seja em função do ruído, à noite a aeronave faz barulho e incomoda os seus vizinhos, seja em questão realmente de um risco de um acidente. Então, ele vai perdendo a sua funcionalidade. Ele passa a ter restrições que acabam impedindo a sua boa operacionalidade e, consequentemente, se ele perde a funcionalidade, ele deve ser fechado. Lixo, né, Coronel? Porque pode ter problemas de acúmulo de pássaros, de urubus ali que pode entrar. Esse é um outro problema, Jorge, que a segurança de voo ela se preocupa o tempo todo. Existe um programa, isso é chamado por nós de perigo aviário, certo? E o que se representa? É a proximidade de determinados focos de atração de pássaros, certo? Que pode ser desde um lixão até mesmo algum tipo de plantação que atrai a pássaro, certo? Para as proximidades do aeroporto, em que, no momento crítico, que é a decolagem ou pouso, essa aeronave vem numa condição que um choque com um animal, uma ave dessa, pode provocar uma parada de motor e que, num momento crítico, que é a decolagem ou pouso, pode acabar ocasionando um acidente. Agora, Coronel, o acidente com o avião da Gol, com o Boeing da Gol, despertou o interesse da sociedade brasileira para uma profissão, o controlador de voo. O que faz um controlador de voo? Essa profissão é uma profissão extremamente importante dentro da nossa aviação, dentro do sistema como um todo, e principalmente ele é responsável por vidas humanas que estão ali trabalhando, se deslocando a passeio, ou seja, é uma carga de estresse muito grande, tanto que é um tipo de trabalho que é desenvolvido através de escalas e, segundo estatísticas mundiais, né, a pessoa mais estressada do mundo é o controlador de voo. Bem, qual o objetivo dele? Através de telas de radar, né, ele, através de identificação com os equipamentos transponder, ele consegue controlar um número
de aeronaves. Transponder seria o quê, coronel? O transponder seria um radar ao contrário, né? Ele emite um sinalzinho, o radar capta... Que vem da aeronave? Que vem da aeronave, exatamente. Ele capta esse sinal e esse sinal é como se fosse um sinal codificado. Ele tem as informações que você coloca ali no dialzinho a respeito de qual aeronave, e ele tem um número, que esse é o controlador que dá. E ele identifica aquela aeronave por aquele número. Então, o Boeing 737, voo de uma empresa qualquer dessa. Ele vai chegar e vai dizer qual é o número que vai dar para o código transponder e ele vai identificar aquela aeronave através desse código, na sua tela de radar. Sim, aí no caso, através dessa tela de radar, ele vai monitorando essa... Isso, o espaço aéreo ele é todo subdividido, né? Podemos imaginar uma situação de um cone com sua parte inferior sendo o aeroporto ou aquela baliza que eu havia falado para você. Então, a partir dali você tem um cone que ele vai se abrindo e depois outras camadas. Então, você teria a área, digamos assim, geral, que seria a área responsável do controle do centro de aproximação. Depois, uma área mais próxima do aeroporto, em que você teria a terminal, que seria o controle de aproximação, e uma área mais específica ainda, bem próxima do aeroporto, quase em cima dele ali realmente, que seria a torre de controle que faz isso aí. Então, cada área dessa existe um controlador. O centro, ele controla as aerovias, e o controle, ele controla a terminal, aonde cada avião desse que entra nessa terminal é transferido do centro para o controle e a partir daí vai chegando até ao pouso no aeroporto. Ficou muito complicado, João? Não, é interessante demais, porque realmente o estresse faz parte dessa profissão, porque toda a comunicação passa então por essa pessoa. Com certeza, ele está ali porque ele é a pessoa que vai dar realmente o espaçamento necessário. Qual foi a origem de todo o problema dos aeroportos? Porque os controladores chegaram e disseram, vamos manter uma distância maior entre as aeronaves. Consequentemente, aumentando essa distância, você às vezes obrigava a aeronave a diminuir a velocidade. E aí o que acontecia? Cada uma delas, se antes ele tinha uma distância menor, ele passou a ter uma distância muito maior, atrasando, fazendo com que todos os voos ficassem naquela condição de atraso. Agora, uma pessoa dessa trabalha então por escalas, tem um ritmo de trabalho. E o número de aviões também faz parte desse controle? Quer dizer, uma pessoa deve ficar responsável pelo número X de aeronaves para não perder o controle? O controlador não perdeu o controle? Exatamente. Eu não sou um especialista da área, né, mas existe um número delimitado de aeronaves. E, lógico, existe uma margem para mais, onde o controlador pode chegar e controlar, certo? Com segurança, né, mas existe um número estabelecido lá para que seja. E, lógico, numa situação de emergência, numa situação mais crítica, claro, né, ele pode até controlar um número maior, por vezes com o apoio de outros colegas, de acordo com a situação que esteja acontecendo naquele momento. E essa é uma carreira militar no Brasil? Ela pode ser uma carreira militar, como também existe a carreira civil de controlador de voo. Como é que está o espaço aéreo na Amazônia, coronel? Bem, o espaço aéreo na Amazônia, como nós havíamos conversado antes, ele sofreu uma modificação bem significativa com a implantação do CIVAM. Né, radares colocados em toda a extensão da Amazônia Legal, aonde você possui um controle eficiente e eficaz. Para quê? Para que você consiga realmente identificar aeronaves, sejam elas realizando voos legais e até mesmo voos ilegais. Voos ilegais? O que seria? O que ocorre muito hoje, né, um fato que sempre se encontra e sempre está na mídia, é a questão do transporte de drogas através de aviação. Né? Houve até uma redução depois dessa implantação do SINDACTA, mas infelizmente, digamos, os atos ilícitos, eles sempre buscam saídas alternativas ali. E aí é sempre mediante um estudo que se busca coibir esse tipo de coisa e suprir possíveis situações que não estejam atendendo à identificação daqueles tráfegos. Outro fato que apareceu em razão daquele momento do acidente da Gol, com o avião da Gol, foi aí uma tese de que os radares brasileiros não cobririam toda essa região, principalmente essa região do país, a região da Amazônia. Isso é verdade? Bem, essas opiniões, elas são baseadas exatamente em opiniões, sem qualquer tipo de fundamento, sem o conhecimento necessário para se conduzir uma afirmação dessa.
Como eu falei, foi feito um investimento muito grande, certo? Um projeto que demorou muito tempo para ser aprovado, porque envolvia nações estrangeiras que tinham um interesse muito grande, tendo em vista a grandiosidade desse projeto, e que hoje funciona a pleno vapor, dando condições tranquilamente de se voar na Amazônia. Eu insisto que a Amazônia, porque as pessoas sempre dizem, não, é uma região vasta, deserta, não tem muita atividade, mas se fosse dessa forma, ninguém também faria o voo através do Atlântico, através do Pacífico, que não tem nada, um oceano vazio ali, e resultado, o voo é feito nessas rotas, se vai até a Europa, se vai até a Ásia, com segurança, com tranquilidade, porque é possível voar em áreas extensas sem qualquer tipo de habitação. Essa região é uma região de muita turbulência em razão de florestas? A questão da região tropical, né? Lógico, existem períodos do ano em que existem formações muito grandes realmente, mas as aeronaves, bem como esses radares também que foram instalados, eles têm a capacidade de detectar essas formações e passar a informação para o piloto para que façam os desvios necessários para se não entrar diretamente uma formação pesada. Agora, voltando a falar de avião, de aeronave especificamente, qual é o tempo de vida de um Boeing desses? Olha, o tempo de vida, eu preciso primeiro que você entenda como é que funciona, certo? Esse sistema de aeronave, de manutenção de aeronave. Vamos fazer aqui uma comparação um pouco ingrata, mas é sempre bom porque traz para um ambiente mais próximo, o carro. Certo? Você possui o seu carro, as pessoas têm um carro, e aí o que acontece? O fabricante do amortecedor diz que esse amortecedor deve ser trocado a cada 30 mil quilômetros. Muitas vezes o proprietário, por questões financeiras, por alguma outra situação, por esquecimento, diversos aspectos, ele não faz essa troca. Não existe qualquer tipo de problema, certo? A não ser no dia que ele sofre um tipo de acidente que vai se constatar que foi em decorrência da não troca daquele equipamento. Na aviação não funciona dessa forma. Na aviação existe todo um programa de manutenção voltado para que peças, de acordo com o número de horas que ela foi utilizada, sejam substituídas e sejam acompanhadas no caso de apresentar algum tipo de problema e tudo mais, até mesmo o momento da sua substituição. Estou falando em termos de horas de forma genérica, porque vai depender do tipo de equipamento. Inspeções normalmente feitas de 25 em 25 horas. Né? Dependendo do tipo de aeronave, dependendo da situação. Então, existe um programa baseado em horas de voo, certo? E que aquela peça é sempre inspecionada periodicamente e, posteriormente, quando ela atinge o seu limite de horas estabelecido pelo fabricante, ela obrigatoriamente tem que ser substituída. Então, cada aeronave dessas é catalogada minuciosamente, né? Com certeza. Ela passa por um processo que nós chamamos de homologação. Veja bem, você possui um país, vamos pegar aqui a Rússia, por exemplo, certo? Do outro lado do mundo, em relação a nós, certo? Produz um avião. Esse avião que o russo produziu, para voar no nosso país, ele vai ter que passar pelo processo de homologação do nosso país. Ele vai ter que ser analisado. Antes de vir voar aqui, a Agência Nacional de Aviação Civil vai enviar seus técnicos até lá na Rússia e eles também vão mandar o seu avião para cá para que seja analisado, seja testado, seja voado e passe pelos critérios internacionais que nós também adotamos, já que o país ele é signatário da Organização de Aviação Civil Internacional e segue esses critérios internacionais. Coronel, para fechar nossa conversa, queria que o senhor reforçasse então o convite para o simpósio de amanhã. Bem, eu agradeço o seu incentivo ao nosso evento, convido a todos aqui do Acre, principalmente aqui de Rio Branco, que compareçam amanhã no Tribunal de Contas do Estado, que gentilmente nos cedeu o espaço para que possamos realizar o nosso evento, e tenham a certeza, os assuntos, lógico, nós não conseguiremos abranger todos, mas serão de grande importância para aqueles entusiastas, conhecedores ou não da aviação, certo? Pode ter certeza que vai ser um dia pleno de informações. As inscrições são gratuitas, certo? Está aberto, logicamente, ao todo o público da aviação, mas ao público em geral, que é, na realidade, o maior incentivador, o maior usuário do transporte aéreo. E é o dia todo de debates, né? Serão palestras ministradas por diversos especialistas trazidos de todo o país e, ao final, nós teremos a oportunidade de chegar e conversar ali com todos.
Coronel Eudes, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu, Jorge, que agradeço o apoio, o incentivo e contamos também com a sua presença lá no nosso simpósio. Certamente estaremos lá. Obrigado mais uma vez. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, o assunto é aviação. Eu tenho o prazer de conversar com o Tenente Coronel Eudes Jorge Ferreira, que vem aqui no programa falar do 2º Simpósio Regional de Aviação Civil, que acontece amanhã aqui em Rio Branco. E essa boa conversa você acompanha hoje no Ideias da Aldeia e eu espero você. Beleza.